Vocês estavam vendo um pedacinho da parede, né? Não adianta virar antes, é impressionante. Não sei o que acontece. Bom, gente, deixa eu dar uma aproximada aqui na câmera pra gente conseguir se ouvir. E hoje a gente vai falar de temas polêmicos. E aí eu prefiro falar em live, porque aí dá mais tempo pra discutir, né? Do que ficar fazendo postão e ficar escrevendo: Oi, André! Um monte de coisa. Lavínia! Oi, gente, obrigada por estarem aqui. Eu sei que tem 1 milhão de lives acontecendo nesses dias. E, enfim, vou tentar fazer a minha, problematizando, como sempre. Então, queria muito falar sobre o que está acontecendo, assim, não o coronavírus, a quarentena. Acho que eu não são temas que eu vou querer muito tocar, assim, né? Mas, basicamente, eu fiz um vídeo que eu botei no IGTV há uns dias atrás, falando como eu tava me posicionando contra o que eu tava vendo, principalmente no feed do Instagram, um posicionamento muito agressivo do pessoal vegano e veganos assim com muita visibilidade, sabe? Com sei lá quantos mil seguidores no Instagram, o pessoal sendo muito agressivo, falando muito que tinha meio que bem feito, porque você come carne e agora você tá vendo aí o coronavírus e não sei o que lá. E eu acho que o bem feito não é muito assim uma estratégia boa pra gente conseguir chamar atenção para o veganismo, que é um movimento muito válido. E, e eu fiquei com isso na minha cabeça, assim, tipo, até onde é válido a gente falar e usar do momento pra chamar atenção para esse tópico. Então eu prefiro fazer uma live onde a gente consegue conversar um pouco mais sobre esses pontos que precisam ser falados, mas precisam ser falados com um pouquinho mais, a meu ver, de sensibilidade, né? Não adianta. Tô passando esse creme aqui porque tá um frio danado lá fora e aí a mão da gente fica igual mão de, sei lá, Walking Dead, sabe? Uma coisa bem surreal, assim, que acontece com a mão das pessoas. Aí eu botei a mão no meu rosto, vi a minha mão toda vermelha. Falei, nossa senhora, vamos passar um creminho aqui, né? Uma manteiguinha de karité. Mas enfim, a questão mais é eu conseguir conversar com vocês sobre isso, tá? O que eu queria, assim, chamar a atenção? Achei muito interessante que no ano passado, interessante barra trágico, no ano passado a gente teve aquela situação das queimadas, né? Queimadas no. Oi, marido! O marido na sala me assistindo. Ai, não consigo dar ok aqui. Ai, que ruim. Oi, Maíra! Ai, gente, que legal que vocês estão entrando. Obrigada. É, a gente teve a situação das queimadas. Queimadas na Amazônia, queimadas na Austrália, destruindo o país todo. Agora que eles estão, né, retomando aí as coisas no meio do coronavírus. Soltando os animais que foram resgatados no meio daquele incêndio surreal que teve. Queimou por mais de 40 dias, né? Aquela coisa toda. E esse ano a gente tá tendo aí uma pandemia. E o ano não acabou. Não tá no fim, a gente sabe que ainda pode ser muito pior, né? Pode ainda acontecer muita coisa. E assim, achei interessante. Achei interessante porque nas duas ocasiões, a principal causa do porquê que a gente estava vivendo isso coletivamente, e eu tô falando coletivamente de propósito, porque é muito importante que a gente tenha consciência do que o que a gente faz na nossa casa vai ter impacto no cara que mora lá na Bielorrússia. O cara que mora lá do outro lado do planeta. O que você faz aí na sua residência tem impacto total na vida de várias outras pessoas que você nem conhece. E aí, tem um focinho aqui. E aí, os impactos foram coletivos de atitudes muito íntimas, de escolhas pessoais, que nós todos estamos fadados e que a gente pode mudar. Essa é a parte boa. A gente pode mudar os nossos hábitos, a gente pode mudar a nossa forma de viver, de consumir, e a gente pode criar impactos mais positivos do que a gente está vendo.
A gente teve 2 impactos muito grandes nesses últimos 2 anos e ninguém falou da causa real deles. Ninguém quis tocar na ferida. E aí é muito surreal, porque assim, sabe? Não, vamos falar que é porque o tempo estava muito seco e aí teve uma queimada que queimou o mundo. Gente, não. O tempo seco não justifica as queimadas que tiveram na Austrália no ano passado e nem na Amazônia, né? Convenhamos. E esse ano, uma pandemia não foi causada porque alguém criou o vírus em laboratório. Não foi causada porque a China come morcego. Não é assim que funciona, sabe? Oi, Liana! Olha o Rômulo aqui. Gente, que legal que vocês estão aqui. Obrigada. Então, assim, ninguém quer falar, sabe? Ninguém quer dizer na real o que é que tá acontecendo. Então, eu vou falar. Porque eu acho que, assim, a maior parte de vocês está aqui já sabe qual vai ser meu posicionamento. As queimadas que a gente sofreu, né? Que coletivamente sofremos no ano passado em grande parte, devido ao nosso consumo, né? E o consumo não só de carne, como consumo no geral. E esse ano, a pandemia não é diferente. E por quê? A pandemia está sendo gerada pelo vírus. O vírus tem origem animal, é uma zoonose, tá? Assim como muitas outras pandemias que aconteceram em vários anos no passado, H1N1, a do frango, enfim, SARS, você tem vários vírus, várias pandemias que aconteceram, foram controladas, não tiveram uma escala como está tendo hoje, né, que a gente está vendo, mas foram escalas muito grandes, sim. Você teve várias pessoas, acho que até a SARS tem uma taxa de mortalidade muito maior do que o Covid-19, e também um Covid, né, só que tem um outro número, tem uma outra definição, mas todos têm origem animal, todos eles. E não é porque o cara lá na China come o pangolim que você tá tendo coronavírus agora, que você tá tendo que ficar em quarentena. É porque você come carne. Essa é a grande questão. Ninguém quer falar isso. Ninguém quer chegar pra você e falar assim, você, pessoa, não você, mas você, pessoa, tem culpa no cartório quando a gente tá vendo um surto lá na China de uma pandemia e que está sendo, né, espalhada no mundo todo. E é isso que a gente precisa conversar. É isso que a gente precisa pontuar. Qual é o nosso papel? Qual é a nossa culpa no cartório quando a gente tem uma pandemia, quando a gente tem uma virose que acontece lá do outro lado do mundo, tá? Então, basicamente é o seguinte, quando você tem uma indústria da carne, uma indústria de consumo como a nossa, então, por exemplo, você na sua casa come carne, provavelmente pelo menos um item que vem de origem animal por dia. Pelo menos. Você passa requeijão no seu pão, você passa manteiga no seu pão, você come biscoito recheado, você bota blanquia de peru, bota presunto, bota queijo no seu sanduíche, você faz uma bolonhesa de carne moída, enfim, passa produto no seu cabelo, passa produto na sua pele, sei lá, se veste. Sempre tem algum produto de origem animal na sua vida, tá? Quando a gente vira vegano é que a gente percebe isso. Porque quando a gente vira vegano, a gente começa a ter um olhar um pouco mais cuidadoso sobre o que nós vamos vestir, o que a gente vai comer, o que a gente vai botar na nossa casa. E a gente vê como nós somos dependentes da exploração animal. Como que a gente tira proveito de tudo que vem dos animais e nos cercamos de produtos de origem animal. E aí a gente, quando se propõe a tirar, que a gente vê como que o buraco é bem mais embaixo do que a gente achava que era só tirar a carne, sabe? Na segunda-feira sem carne. É muito mais complicado. Então, detalhista no caso. Complicado não, mas assim, tem que ter, é no detalhe. Quando você consome em grande escala, numa quantidade enorme, os produtos de origem animal, a indústria vai querer produzir isso para você de forma constante. Inclusive porque a vida animal não tem valor. Então, matar um animal, explorar um animal, não dá problema para a indústria, tá? Então, eu preciso que você primeiro note aqui que eu tô falando. A demanda vem da gente. A indústria não vai dizer para você o que você tem que consumir. Se alguém embalar
um saquinho de xixi e falar assim, olha, bota no mercado, gente, comprem xixi, você vai comprar xixi? Você não vai comprar xixi. Então não é a indústria que mostra pra você o que você tem que comer, é você que vem com essa demanda, é você que vem com essa vontade de consumir, com essa ânsia de consumir em grande escala produtos de origem animal. E aí a indústria vem e te dá a resposta. Ah, sim, nós produzimos para você. A vida do animal não tem valor, ele não vive numa situação, num ambiente que é saudável para ele, eles vivem altamente confinados. Você acha que a sua vaquinha, que a carne da sua vaquinha, ela tá no pasto? Ela não tá no pasto. A Amazônia foi derrubada no ano passado, não foi para fazer pasto para a vaquinha andar livre e comer alegremente a grama. Foi para transformar aquela área de floresta em, em crops, né? Em área de plantio, de soja, de milho, de vários grãos que servem de base para a ração que você vai alimentar aquela vaca que tá confinada, que passa vários anos da vida confinada. Principalmente as que são de leite, que é uma indústria muito mais cruel do que a da carne, porque a vaca fica ali 4 anos, 5 anos, tendo, né, enfim, estupros e sendo roubado o filhote dela durante muito tempo até ela virar a carne. Então, é isso que acontece. O seu consumo desenfreado, a sua forma de se alimentar, gera essa coisa nada a ver, absolutamente sem noção e sem parâmetro, que é a indústria da carne. E é de outros produtos animais também, tá? Não vamos esquecer dos pescados, né? Dos crustáceos, dos ovos, né? De todos os outros, do leite. Então, não só a carne. Quando eu falo carne, eu quero dizer proteína animal, tá? E o que você tem a ver com o que está acontecendo lá na China? O que acontece é que você força que as indústrias, você força que as indústrias produzam numa quantidade exacerbada, numa quantidade que a natureza não seria capaz de te dar, de te entregar essa demanda, né? essa oferta, no caso, para a sua demanda. Então, você tem ambientes que são insalubres, condições que são horrorosas para os animais, que não caminham, que não pegam sol, que não têm condição de promover ali, de expressar a sua natureza. Então as galinhas não podem abrir as asas, você não tem interação dos animais de forma natural, os porcos se machucam, enfim, você tem um monte de atrocidades que acontecem na indústria da carne e do leite, para que você consiga comer carne. E aí você vai criando nichos também, a demanda louca do ser humano cria nichos de valor. Então, por exemplo, um exemplo, tá? Quando você vai num restaurante, por exemplo, eu não vou chamar, eu não sei se o Outback tem, mas restaurantes australianos vendem carne de canguru. É uma iguaria, é considerado uma coisa que você come assim, uau, sabe? Isso não é uma coisa que você come todo dia. Na China, eles têm outras culturas, eles têm outras predileções. E o que acontece é que você mantém todas essas. É como se você fosse num mercadão lá na Austrália para comprar a carne do seu canguru, e aí do lado tem o peixe, do lado tem a vaca, do lado tem o frango, do lado tem todos os outros animais. Quando você cozinha tudo junto, você acaba contaminando as outras carnes, que de repente você nem comeu de canguru, mas você comeu uma contaminação cruzada ali de outra carne. Foi assim que aconteceu com o Covid-19, tá? Que veio, não necessariamente, tá? Eu não vou dizer aqui que sim ou que não, mas não necessariamente o chinês foi lá e comeu o bichinho lá, o morcego contaminado. Ele cozinhou ou ele trouxe o morcego contaminado para dentro de um mesmo ambiente, de um mesmo espaço, que era uma feira de carne, e contaminou espécies que nós domesticamos, como a galinha, como o porco, como a vaca, como enfim. E aí ele comeu aquela carne como você na sua casa come também. E aí? E aí você teve uma cross-contamination, né? Uma contaminação cruzada. E nós nos contaminamos. Então, a gente precisa trazer a responsabilidade para o nosso consumo. Somos nós que somos responsáveis pelo que está acontecendo, não é a China sozinha. Somos nós. Se a gente não coloca uma pressão nas empresas para que elas produzam a quantidade de carne que a gente quer consumir,
E eu não tô dizendo que você acordou num dia, né? Acordei e tô a fim de comer 3 quilos de carne. Não é assim, né? Existe o marketing, existe a indústria também colocando na sua visão ali várias vezes a carne. Então, enfim, você tem várias estratégias de marketing. Por exemplo, teve uma época nos Estados Unidos que eles queriam aumentar a quantidade de queijo consumido. E aí foi numa época que eu ainda era criança e tal, e aí eles começaram tipo, colocar muito double cheesecake, double cheeseburger. Então é 2 vezes as fatias de queijo dentro do cheeseburger. Você ia no cinema, você criança, eu ia ver, tipo, Tartaruga Ninja, e aí o filme focava muito na pizza, que a Tartaruga Ninja comia e subia aquele fio de queijo, você ficava assim, nossa, preciso sair daqui e comer queijo. Enfim, tem várias formas da indústria fazer com que você aumentar o seu consumo, tá? Dizer que leite é bom, então você tem que consumir mais leite, enfim, tem vários mecanismos. Mas a gente é a quem bota o dinheiro nessa indústria. Quando você faz essa forma de produção do animal, né, você promove doenças. Então eu falei da Covid, agora você pensa em todas as outras que a gente comentou. Gripe aviária, H1N1, SARS, você tem vários tipos de doenças que ainda são muito prejudiciais pra gente, que também são consideradas pandemias, não só a Covid, que é a última, a Covid-19, mas tem outras que já aconteceram, outras que estão acontecendo agora, tipo, nessa semana, você já teve novas gripes aviárias na Ásia, tanto na Índia quanto na China, sendo os próprios governos falando estamos tendo surtos de gripe aviária. E o que eles fazem? Eles matam as aves. Matam cisne, matam, como teve aqui ano passado também, mataram um monte de cisne aqui. Teve cisne, teve pato, teve pombo, teve galinha, teve frango, teve um monte de animais, de aves que são abatidos para que aquilo não vire uma pandemia entre as aves e passe para o ser humano. Veja bem, não é o cara protegendo você consumidor, tá? Ele não tá fazendo assim, vou matar a minha forma de renda para proteger o pobre do consumidor. Ele não quer ser interditado pelo Estado. Ele não quer deixar de produzir. Então ele prefere separar aquelas aves doentes, matar aquelas aves e continuar produzindo com as aves que não ficaram doentes porque ele matou antes, para você continuar comendo carne. E quando isso foge do controle, quando ele não consegue separar, não consegue administrar direito, isso pode e passa para os seres humanos. Porque a gente não só consome a carne do animal, como a gente está ombro a ombro com os animais. Os caras que manuseiam os animais são os primeiros a ficarem contaminados. Vão para casa, contaminam a família, e aquela família, a criança vai para a escola, a mulher vai para o trabalho, sei lá o que acontece, e você começa a espalhar isso, tá? Então, a gente tem que ter um pouco mais de atenção e responsabilidade, autorresponsabilidade do que o consumo desenfreado causa no resto das pessoas, no resto do planeta Terra. Não só você está de quarentena, você que come carne esporadicamente, você que toma leite esporadicamente, mas todo mundo tem que estar de quarentena. Isso é uma consequência muito pequena que poderia acontecer. Isso porque a Covid-19 tem uma taxa de mortalidade super baixa. Se a gente tivesse no meio de um surto de uma SARS ou de um H1N1, que a mortalidade é muito maior, a gente estava muito mais ferrado, para não falar outra palavra, tá? Deixa eu ver se vocês estão comentando aqui. A Maria falou, nos supermercados na Austrália você encontra carne de canguru, é normal. Fica ao lado da carne moída nas prateleiras dos mercados. Exatamente. Então esse contato com... não é só tipo, então vamos isolar a carne do canguru. É a forma como a gente produz. Esse canguru, ele não é provavelmente o selvagem. E mesmo que ele fosse, ele tem doenças. Não é pra gente comer nessa quantidade. Acho que essa é a grande questão aqui. E isso é uma coisa que a gente precisa falar, sabe? Por exemplo, quando eu falei aqui dos desastres de 2019, das queimadas, e falei desse ano. O veganismo é a solução? Você virar vegano é a solução para que isso não aconteça mais? Eu já acho que não. Eu sou vegana há muitos anos e eu não acho que é a solução. Só o veganismo não é a solução. Vou falar uma coisa, por exemplo. Eu tava lendo que tem uma das pessoas da família Kardashian aí, Kardashian,
sei lá, dessa galera, no meio da pandemia, comprou um hashi, que é aquele pauzinho de comer comida japonesa, de uma marca, tipo, sei lá, Prada. Sei lá se é, mas Prada, que seja. Vamos dizer que seja. E aí essa pessoa pagou, tipo, sei lá, $2.500 num setzinho de hashi. E aí os seguidores dessa pessoa começaram a ficar assim, cara, você tá no meio de uma pandemia. A gente não sabe se a gente vai ter emprego no mês que vem. A gente é trabalhador informal, não sei como é que eu vou pagar o meu aluguel aqui. Você comprando hashi e postando foto de hashi de marca. Vocês entendem o que eu quero dizer aqui? A questão é, não só é a forma como você se alimenta, mas é a forma como você consome. E o consumir é tudo. A mídia que você consome. Esse tipo de gente, eu não tô condenando a mulher, tá? A pessoa, ela, mas assim, ela promove um estilo de vida que é irreal, que é zero justo com o resto da população e que é absolutamente excedente. Ela não precisa de um hashi de marca. Ela pode comer com um pauzinho de bambu. Ela pode, sei lá, pegar as costas da colher e do garfo e fazer um hashi sozinha. Ela não precisa disso. Ela pode pegar um prendedor de cabelo e comer com um prendedor de cabelo se ela precisar. Não, ela não precisa daquilo. E a gente bate palma pra essa galera. A gente segue essa galera no Instagram e a gente fica olhando essas pessoas no Instagram. Isso é consumir. Isso é consumir o conteúdo dessa pessoa. Isso é consumo. Entende o que eu quero dizer? É o consumo geral. Eu acho que essa é uma grande oportunidade. E eu não tô dizendo que, parabéns para o coronavírus que está matando várias pessoas e a gente tem que aproveitar isso, tipo, a outra maluca lá que falou obrigado, coronavírus. Não vou nem mencionar nomes, mas assim, não é isso que eu quero dizer. Mas a gente tem uma oportunidade enorme de olhar para a nossa forma de consumo. A nossa forma de consumo de alimentação. A alimentação, gente, vou tocar na ferida. Prestem atenção se o churrasco de domingo vale a pena, tá? Vai no churrasco de domingo, toma sua cerveja e não come carne. Faz uma batata assada, é maravilhoso. Bota tomate, bota cebola, é incrível. Cara, fazer uma churrascada no domingo pra confraternizar tem suas consequências. Hoje você tá comendo carne, amanhã tá, sabe, seu tio avô sofrendo de coronavírus. Nossa, que fatalista. Fatalista pra cacete, mas é isso que tá acontecendo. O que a gente faz aqui tem consequência lá na frente e tem consequência para as outras pessoas também. Então, por exemplo, a gente tava vendo, hoje de manhã eu tava vendo com o Gil, esse cara, a gente descobriu esse cara agora, o Átila, esqueci o nome dele, o biólogo, microbiólogo, um cara super estudioso e tal, ele tem um canal no YouTube e ele fez uma live incrível de 1 hora e tanto que a gente já tinha visto, depois ele viralizou essa live dele e ele foi chamado num programa Roda Viva que a gente vê muito. E a gente estava assistindo hoje de manhã. E ele falou exatamente isso, assim, uma coisa que é muito chocante um microbiologista falar isso, que é um sentimento nosso, que eu não sou microbiologista, não entendo nada de biologia, inclusive, mas assim, ele falar que, olha, por exemplo, as pessoas que negam o aquecimento global, elas não vão sofrer a consequência do aquecimento global. Essa consequência vai ser daqui a 20 anos. Então, a pessoa que nega a importância e o peso de você, da sua forma de consumo hoje, ela não vai sofrer as consequências. Essa menina do Kardashian lá, ela não vai sofrer as consequências do consumo dela. Vão ser os seus filhos, vão ser os seus netos que vão sofrer essa consequência. Que vão se sentir, por exemplo, a nossa geração é a geração do burnout. Que a gente fica aqui com, sabe, com um monte de questionamentos. Por que eu não consigo ter isso, aquilo outro, quero fazer isso, quero fazer aquilo outro. Dentro de um sistema absolutamente opressor, que é o neoliberalismo, o capitalismo absurdo, e você não consegue viver e você não consegue aproveitar sem ficar 18 horas dentro do trabalho para mostrar pro seu chefe que você tá, né, super de acordo com o que a empresa quer e dando mais lucro para alguém que você não conhece, mas a sua vida você não tá se vivendo. Enfim, todos esses questionamentos que eu falei super rápido é da nossa geração. Você acha que ela vai sofrer isso? Ela não vai sofrer isso, mas tá você lá com o seu telefone aqui, ó, curtindo foto da Kardashian, consumindo esse tipo de conteúdo. E a gente faz isso com tudo. Quando você entra numa Zara e compra uma roupa da Zara, você está apoiando a Zara. Zara que explora mão de obra escrava. A Zara que vai lá pra Indochina
e explora criancinhas. É, porque você quis aquela camisa legal que você achou bacana e comprou. Você. Você que, tipo, acende incenso e faz aula de yoga online. Você. Então, a gente precisa se responsabilizar. Não adianta. Não adianta participar de uma live e falar, ai, que legal o que essa pessoa tá falando, e depois virar e comprar carne, sabe? A gente precisa entender qual é o peso das nossas atitudes. E eu queria falar isso assim, tipo, tchá, bem agora mesmo, porque isso me incomoda demais, gente. A gente precisa entender, tipo, eu não sou o modelo de sustentabilidade, né? Eu compro coisas que têm embalagem. Eu tenho um cachorro, eu alimento meu cachorro com carne, porque o cachorro não pode ser vegano e eu não vou alimentá-la de forma vegana porque é um esculacho com o animal, não tem a biologia, enfim, a fisiologia para comer vegano. É um cachorro. Mas assim, você entende? Pelo menos eu adotei. Eu não procriei um cachorro, comprei um cachorro. São coisas que assim, eu pelo menos tento me autorresponsabilizar pelos atos, né? Pelos meus atos. Eu vejo que muitas pessoas não têm essa vontade, sabe? Porque dói. Dói você descobrir que tá rolando o Covid ou tá rolando uma pandemia e a causa, você faz parte da causa disso, entendeu? Você também tem ali teu probleminha. Você também foi geradora daquilo, tá? Deixa eu ler aqui os comentários de vocês. A Maíra falou assim: vivemos em uma época onde as digital influencers não fazem nada da vida, passam o dia inteiro mostrando uma vida perfeita e montando look pros outros. A gente consome esse conteúdo fútil. Exatamente. E assim, não tô acusando ninguém, tipo, não consoma! Não é isso. É só a gente ficar atento. A gente olhar e pensar assim: isso é irreal e eu entendo que isso é bonito e eu acho bonito e eu vou seguir essa pessoa porque eu tô vendo uma coisa bonita. Show de bola. Mas é o tipo de conteúdo que a gente está consumindo e colocando para dentro. Isso também é consumo. Tudo é consumo, tá? Tudo é consumo. Tudo que a gente faz é consumo. É a gente dar uma carta branca para aquela pessoa. Se eu comprei, eu ganhei essa caneta, eu tô falando que, olha, esse plástico aqui é legal. Pode fazer mais disso aqui. Eu não acho esse plástico legal, mas eu comprei a caneta. Então, assim, isso aqui é um consumo idiota. Isso aqui é um consumo que não deveria acontecer mais. Caneta de plástico. Faz caneta de papel, faz, sei lá, qualquer coisa, entendeu? Então, são as pequenas coisas que a gente vai reforçando a mensagem. Deixa eu ver o que mais. A Maíra falou assim também: acredito que podemos influenciar com tanto conteúdo legal, porque para dar força a um tipo de conteúdo baseado no ter, por que dar força em um tipo de conteúdo baseado no ter e em padrões de consumo premium, né? E totalmente fora da curva. Exatamente. E assim, tudo bem que dificilmente vou olhar para uma vida que é muito próxima da minha e ficar assim, ai, olha que legal a vida dela, tipo, nossa, né? É igual a minha. Eu entendo que a gente vá consumir coisas, por exemplo, o núcleo da novela, que é o núcleo rico da novela, gera tendência de consumo. Você vai copiar o cabelo da mulher que tá na novela, você vai copiar o estilo de roupa. Vocês podem ver, lançou uma novela, sai sempre aquelas revistinhas assim, bem, né? Conteúdo show. Copia o estilo da fulaninha da novela. Muda a moda da época de acordo com o que cada um usa. Apareceu, gente, eu lembro recentemente, apareceu uma moda que eu não consigo entender. Alguém que, tipo, influencer barra filho de modelo, saiu com uma bermuda de lycra. Uma bermuda de lycra tipo ciclista. E virou moda. Você fala, cara, aí eu saio de moletom e não pode ser moda, sabe? Eu fico sempre nesses questionamentos, assim. Uma bermuda de lycra, isso não é bonito, isso não é bacana, sabe? E a galera copiando. Assim, nossa, Forever 21 só tinha bermuda de lycra e começou a ter vários tons de coisa neon. Porque já estava na moda do neon. Ficou assim, cara, o que tá acontecendo, sabe? Uma pessoa faz aquilo, vira uma moda. A gente tem que questionar essas coisas. E falar assim, que coisa escrota ou, pô, legal, vou copiar, sabe? Até onde copiar faz bem também. Eu prefiro copiar coisas que apoiem o que eu acho que faz sentido. Então, assim, eu não vou comprar caneta mais de coisa. Eu vou seguir uma conta no Instagram que vai me ensinar a como comprar caneta. A próxima vez que eu comprar uma caneta, eu vou saber comprar uma caneta melhor, mais sustentável, porque eu acho que isso faz sentido pra mim. Deixa eu ver o que mais vocês falaram aqui.
Não sabia da Zara. Pois é, menina. Zara. E tem uma outra também. Qual é o nome daquela que é, tipo, você compra roupa 1 euro? Primark. Queridos, se eu pudesse, eu jogava, sei lá, um coquetel Molotov na Primark. Sem as pessoas dentro, claro. Cara, é um absurdo a Primark. É um absurdo. Você compra roupa por 1 euro. Aí a gente, imigrante, pensa o quê? Porra, vou na Primark. Óbvio, né? Vou comprar roupa por 1 euro. Mas se você tá pagando 1 euro nessa roupa, é porque tem alguém que tá, né, absorvendo os custos de produzir uma roupa a 1 euro. E é mão de obra escrava. Infantil, muitas vezes. Muitas vezes. Em lugares assim onde as pessoas não têm opção a não ser trabalhar para Primark, tá? A Helena falou assim: é que a gente não internaliza as informações, recebe, acha legal e segue a vida. Exatamente. Exatamente. Ela tocou agora num ponto muito importante. E esse comentário dela pode se aplicar para várias coisas que eu já falei aqui. O consumo de informações, tipo barra de rolagem no Instagram e você dando curtida no conteúdo da Kardashian, ou você lendo coisas no jornal, online, e falando assim, isso não faz parte, isso não tá falando comigo. Nego tá morrendo lá na Itália e eu tô aqui no Brasil, isso não tá conversando comigo, isso não fala comigo, isso não sou eu. Eu não tô sofrendo esse risco. E aí entra várias questões aí humanas, né? Primeiro que a gente nunca acha que vai dar merda pro nosso lado. Sendo bem clara aqui. A gente nunca acha que realmente a enxurrada vai bater no meu pé, na minha casa. A gente acha que tá lá na Itália, então aquilo não vai chegar. Aí a gente não faz as recomendações que deveriam ser feitas. Depois, a gente não questiona nada, nunca. Nunca questionamos nem a fonte, nem o porquê que aquilo está sendo falado e nem, muito menos, se aquilo faz sentido para você ou não. Então, se alguém sai com uma bermuda de lycra na night em UK, você olha aquilo e fala assim, pô, agora é moda? Você não questiona se aquilo faz sentido ou não. Você fala assim, bermuda de lycra, sabe? Por que eu tenho que usar uma bermuda de lycra? Agora é moda? Agora a minha roupa não faz mais sentido porque uma pessoa usou uma bermuda de lycra e agora isso virou moda? Ou por que eu tô pagando 1 euro nessa calça jeans da Primark? Por quê? Ela vai usar, vou usar 2 vezes, vou ter que lavar e ela vai se desfazer. Aí eu vou lá e compro de novo. A gente não questiona essas coisas. E a gente não questiona se o nosso consumo de todos os dias, se aquela escova de dente nova que você comprou porque você gostou da cor, se aquilo vai ter um impacto ou não na casa do cara lá na Bielorrússia. Ou amanhã vai aparecer na praia, lá no lugar onde você passa férias. A gente não questiona essas coisas. Mas hoje em dia, não tem como fechar os olhos mais. Não tem como. A gente tem informação, a gente sabe de onde vem, a gente. E leia. Olha, assim, eu tive. Quando eu postei a outra vez sobre a história do coronavírus, eu recebi comentários e directs de pessoas falando que não tinha sido confirmado que o coronavírus era uma zoonose. Ah, não, você falou que tem a ver com consumo de carne, isso não foi comprovado. Foi sim. Foi comprovado sim. E isso já é muito, muito. Olha assim, gente, sério, isso não sou eu que tô falando, não. Inclusive, se vocês querem uma pessoa também hiper popular pra falar de forma fácil pra gente entender, olha lá o negócio do cara do Átila. Ele fez uma live muito boa, fez o Roda Viva ontem, sei lá, e ele falou isso. Os mercados de carne da China são bombas de relógio e o governo sabe. O governo sabe disso. Inclusive fez aí um trelelê para fechar, mas é assim, eu não sei se é real isso, se realmente vão ser fechados e se a informalidade não vai ser até pior, porque se aquilo é cultural, aquilo vai aparecer em outra coisa, em outro lugar. E outra coisa, você que, por exemplo, a Maíra que mora na Austrália e falou, você vai no mercado e você compra carne de canguru. Provavelmente a carne de canguru é mais cara do que a carne da vaca. Vira um produto gourmet. Vira um produto que você pensa assim, nossa, quando eu tiver dinheiro, eu vou comer carne de canguru. Você não questiona isso. Você pensa assim, cara, é um produto premium. Eu quero estar na faixa premium de consumo. Então, quando eu tiver dinheiro, eu vou comprar a carne do canguru. E é isso que acontece na China também. Também. Tô mostrando aqui porque a gente fica sempre dizendo que a China é muito louca, que a China tem que acabar, porque a China é um governo muito maluco e porque as pessoas comem cachorro e outros animais. A gente é muito louco no Ocidente também, tá? Não é o cara lá da China. É o ser humano muito louco que bota um label, que bota um meaning numa carne, tipo a do canguru,
Ou sei lá, rã, carne de rã, pode ser o que a gente come aqui também no Ocidente. Pode ser, tipo, várias carnes de animais. Eu sei que, assim, tem redes no Brasil, no Rio de Janeiro. Eu sou do Rio de Janeiro, não moro mais lá. E quando eu era mais nova, tinha temporada de carne de caça em churrascaria no Rio de Janeiro. Você comia javali, você comia paca, você comia capivara. Vê se isso faz sentido. Faz sentido? Isso, sério. Você que já maltrata o animal pra caramba, tipo a vaca, tipo o porco, tipo vários outros animais. Aí você tem que ser. Tem que refinar meu paladar e vou comer a carne de javali. Depois fica doente, depois espalha a doença, e aí você fala assim: ah, não, é por causa do chinês. Cara, não. É porque você é um mongoloide comendo carne de caça. Tem carne como é que era? Quando você vai, tipo, na Tailândia, você pode comer carne acho que qual é o nome daquilo? Snake. De cobra. Você pode comer carne de grilo, pode comer um monte de coisa. E isso é uma coisa cultural, né? Você sai da sua casa, você vai passar um tempo na Tailândia, você fala assim: ah, eu comi grilo. Ah, eu comi, sei lá, escorpião. Fala assim: cara, esse é o teu turismo? A gente não questiona essas coisas. A gente não questiona. Por exemplo, agora também tá tendo. As pessoas estão começando a pensar assim: poxa, a gente tá confinado em casa achando uma merda. Todo mundo entediado, ninguém aguenta mais ficar dentro de casa. Aí aparece a foto dos animais no zoológico. Olha que legal. Os animais do zoológico passam a vida inteira fechada num ambiente que não é natural para eles, sem interação, sem nada que nem relembre como é que era o ambiente natural dele, que ele andava quilômetros, para você ter um dia incrível a cada, sei lá com que frequência as pessoas vão no zoológico, a cada 3 anos. Você vai no zoológico e fala assim: nossa, que dia incrível, levei meu filho, foi maravilhoso. O animal tá lá um tempão para que você tenha um dia incrível. Uma vez a cada 3 anos. E você tá chateadíssimo porque você já viu todas as séries no Netflix e não tem mais o que você fazer. A gente não questiona as coisas. A gente precisa questionar e pensar assim: eu não vou dar o meu dinheiro pro zoológico. Eu não vou fazer isso mais. Porque é um absurdo esse animal tá aí me esperando visitar. É um absurdo isso. Se você tem, assim, animais que não tem mais na natureza, e aí você precisa de conservação. Pô, aí um outro negócio. Você botar um monte de leão, de macaco, de urso polar em lugares que são quentes, não faz o menor sentido a gente fazer isso. Mais uma vez, a forma de consumir está errada. Por isso que eu disse aqui mais cedo, eu não acho que só o veganismo resolva mais. Eu acho que assim, se fosse 10 anos atrás ainda resolvia. Mas não dá mais. Só o veganismo não resolve. A gente precisa mudar a forma de consumir. Consumir informação, consumir tendência, consumir entretenimento, vestimenta, apoio a que tipo de ONG que você está apoiando, que tipo de pessoas você está apoiando, que tipo de iniciativas você apoia. Tudo isso a gente tem que começar a questionar. O que mais vocês falaram aqui, gente? Nem entro na Primark. Muito bem, Elaine. Não entramos na Primark. Eu passo longe, se pudesse, ainda jogava um coquetel molotov. A Malu falou que a Mr. Cat também usa trabalho escravo. Eu sei que a Mr. Cat tem prazo de validade. Os sapatos são 3 meses. Já fui lojista, sei bem. A Nath falou que não sabia da Primark. Pois é, a Primark é assim, Beelzebub. O Joss falou, inclusive sites como a BBC, Super Interessante, etc., já reportaram cientificamente que o Instagram é considerado a pior rede social para a saúde mental, justamente por vender a vida perfeita. Pois é, mas aí eu fico assim, cara, não é muito óbvio isso? Tipo, tá bom, que não precisa ser óbvio pra caramba que a vida do cara é perfeita, porque eu já passei por essa pressão, assim, tipo, nossa, todas as fotos dessa pessoa são lindas, ela acorda incrível, sem olheira, eu tô aqui de cara lavada, com uma cara que parece que eu sofri um acidente de carro, meu Deus do céu, como competir? Mas também, assim, gente, com certeza ela tem problemas. Com certeza essa pessoa sofre. Com certeza essa pessoa tem, sabe, cólica. A gente acha que realmente a vida é perfeita. Mas o problema é quando a gente quer aquilo pra gente. Né? Você olhar e falar assim, que bacana a casa dessa pessoa. Olha só, tem. Igual Ana Hickman. Tem 5 sofás na sala dela, sei lá, acho que tem até mais. 5 sofás na sala da Ana Hickman. Você fala assim, porra, olha só. Eu não acho bacana, tá? Tô até pensando assim, sei lá, você é decorador. Aí você fala, pô, olha que legal, ela decorou a sala dela, enorme, com 5 sofás, olha como é que foi a disposição. Você pode ter um interesse ali estranho ou específico, não importa.
A questão é você não trazer isso pra você, entendeu? Você não falar assim, eu quero ter 5 sofás na minha sala, ou então a minha vida é uma merda porque a vida da Ana Hickman é perfeita e ela tem 5 sofás na sala dela. Existe um distanciamento gigante. E outra coisa, a gente precisa pensar assim, o que levou esse ser humano a ter 5 sofás na sala dela? Será que eu quero apoiar isso? Será que eu acho isso bacana? Será que eu acho isso incrível, sabe? Será que eu acho que todo mundo deveria ter 5 sofás na sala de casa, sabe? São coisas que eu fico pensando, eu não dou meu like para essa galera. Eu não dou meu like porque eu não apoio isso, eu não acho isso legal. Aí você vê, enfim, posicionamentos políticos dessas pessoas depois, né? Quando começa a apertar as coisas, as pessoas falam o que elas acham e você começa a ver assim, opa, acho que tem aí um motivo realmente íntimo para eu não dar like nos 5 sofás da Ana Hickman. Mas é esse tipo de coisa. Outra coisa também, você falou de saúde mental e uma coisa que pra mim já não faz mais parte da minha vida, assim. Eu tirei isso há uns bons anos. Eu não sigo e não olho canais de fofoca. Canais tipo Instagram e contas de fofoca. Não vou seguir. Eu não gosto de falarem da minha, vou ficar seguindo pra falar das outras. Imagina você que é uma pessoa pública, tipo, sei lá, quando teve aquela história da Marquezine e do Neymar. Os caras separaram. Gente, coitada da vida dessa mulher. Essa garota é atriz desde que é pequenininha e não falavam mais em outra coisa a não ser que ela era a ex-namorada do Neymar. E ela assim, gente, eu sou atriz, eu sou isso, aquilo, lá, 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 faço um monte de coisa e vocês só falam disso. Eu não apoio isso. Eu acho isso um consumo bobo, sabe? Você fica a ter curiosidade, ai, tá, curiosa, deixa eu ver. Mas tipo, você consumir isso, igual quando você entra em site, eu entro, tipo, leio o Globo.com, que é um jornal ridículo, que aqui eu tenho acesso, porque alguns são pagos, eu não pago pelo jornal, eu vou lá consumo esse. Eu tenho um critério absurdo para ver em qual matéria eu vou clicar. Porque eles têm mecanismos de saber quais são as matérias que são mais clicadas. Aí eles olham assim, por exemplo, sei lá, BBB, que é um troço que tá todo mundo vendo. As matérias mais clicadas são as do BBB. Então eles aumentam o espaço das matérias mais clicadas, porque clique é interação, é consumo, então eles vão botando mais pra gente consumir mais. Eu não clico em matéria que é, tipo, feminicídio, fulano estuprou 15 criancinhas, matou a mãe, botou fogo na escola. Não consumo, não olho. E o pior é que tem umas que são assim, vídeo. Você fala, cara, por que eu vou parar pra ver um vídeo de um cara atacando fogo numa pessoa viva? Eu não vou fazer isso. Pela minha saúde mental, que eu não quero essa imagem na minha cabeça, e depois que eu não quero reforçar isso. Isso não pode ser, não pode vender jornal, cara. O desastre, a tragédia não pode ser normalizada. Eu não posso olhar para aquilo e normalizar isso. Como se fizesse, ok, poxa, hein, cara. Depois que você lê uma matéria dessa, dificilmente você vai sentar e vai rezar um Pai Nosso pra aquela alma que morreu. Vai falar assim, pô, que merda, hein, não sei o que lá. E vai tomar seu café. Você normalizou a violência. Você normalizou o caos. Isso acontece muito no Brasil, porque a gente tem um sistema violento absurdo. A gente vive num ambiente, vivia, e as pessoas normalmente ainda vivem num ambiente hiperviolento. Então é normalizado. Aqui, se eu sair na Áustria, aqui na rua de Viena, e der um berro, gritar assim, ah! Cara, todo mundo vai olhar assim, tipo, o que é isso? O que tá acontecendo? Se eu faço isso no Rio de Janeiro, ninguém nem olha na minha cara, porque já normalizou. O extremo já normalizou. E tudo é sutil, é muito sutil. É muito sutil. Quando a gente vê casos assim, tipo, no jornal e clica, é normalizar a violência, é normalizar uma coisa que é absurda. Deixa eu ver o que mais vocês estão falando. O Joss continuou assim, falou: isso causa estresse psicossocial. 15 minutos é o suficiente para liberar hormônios de depressão. Verdade, com certeza. 15 minutos de Instagram, né? Isupério. Yay. Amo o Isupério. A Elane escreveu assim: o gasto de água na fabricação das roupas ninguém fala. Pois é, aí tem um documentário muito interessante chamado The True Cost. É um documentário que tá no Netflix, você encontra com facilidade. The True Cost. E ele é incrível e ele fala exatamente isso. O custo de você se vestir. O custo da gente comprar uma peça na coleção. Uma peça na coleção. Sei lá, ele não fala, tipo, uma peça na coleção. Ele fala da indústria da moda. Como que funciona isso? Eu já falei aqui também uma vez sobre a indústria da moda.
aqui no caso, porque a gente doa muitas coisas, aqui eles promovem essas coisas de doação, tipo, tem tipo, não é galpão, né? Sei lá, umas caixas de metal no meio da rua, em cada esquina, onde você pode enfiar sua roupa que você não quer mais. Teoricamente, aquilo vai para a doação. E isso não é assim tão real, porque a população na Áustria não é uma população tão empobrecida. É um país de primeiro mundo onde as pessoas têm um mínimo de renda. Então, não existe público para consumir aquelas roupas que você não quer mais. Então, aquelas roupas são queimadas. Quando não são enviadas para países de terceiro mundo, que, sei lá, o que eles fazem com aquilo. Então, assim, não tem mais como a gente abarcar o consumo de peças de roupa. A gente não precisa mais comprar peças de roupa nova. A gente pode trocar com os amigos, a gente pode ir em loja de segunda mão, a gente pode reformar as nossas roupas, a gente pode tingir as nossas roupas, a gente pode cortar as nossas roupas e fazer uma outra coisa, a gente pode transformar. A gente não precisa mais comprar. Porque tem tanto no mundo que não tem onde enfiar mais, e você começa a queimar. E é isso que acontece. Cada vez que uma pessoa sai com uma bermuda nova de lycra, de uma outra cor, na rua, e todo mundo acha que aquilo é uma moda, você faz um monte de coisa de lycra e não sei o que lá. E a gente não pensa nisso. A gente não pensa no custo disso. Então tem da peça de roupa, é muito legal esse documentário. Recomendo muito. A Liana falou, essa comprovação é de 2005. Saiu um paper na Nature. Comprovação dos animais, né? Sim, de que as maiores pandemias estão ligadas ao consumo de animais, né? Isso, gente, sério, isso é muito, muito sério, mas isso é só uma parte do problema. A gente tem que aprender a consumir melhor. A gente tem que aprender a apoiar melhor as pessoas que fazem as coisas que a gente acha que faz sentido, tá? Não tô falando aqui que você não vai ler o Google Gloss. Você pode ler o Google Gloss, mas sei lá, pelo menos ele tem um posicionamento melhor do que um cara que faz um Instagram só de fofoca. Não sei. Ou então ele apoia uma ONG e você acha legal e apoia. Eu, por exemplo, não apoio a Anitta. Pra caramba, apoio muito a Anitta. A Anitta, pra mim, tá lá, eu sigo a Anitta. Eu não sei cantar nada, Dani, não sei nem o que ela toca. Se tocar no rádio e falar assim, cara, o que é isso? Eu não faço ideia o que a Anitta canta. Nunca ouvi uma música da Anitta, não sei o que lá, daquelas poderosas. E só. Mas assim, ela, pra mim, é uma pessoa que tem noção das coisas e que apoia causas que eu apoio também. Então eu vou seguir a Anitta. Eu vou seguir cantoras de funk que são negras no Brasil. Eu não escuto funk, mas eu vou apoiar essas pessoas. Então é simplesmente uma forma de você mostrar que você está validando aquela posição. E a gente faz isso com tudo. A gente faz isso no Instagram, a gente faz isso no consumo da carne. Você apoia, sim, o coronavírus quando você come carne. Você apoia a exploração da vaca, que não tinha nem que estar ali quando você come um pedacinho do queijo. Existe isso. Eu não tô falando assim, nossa, tem que ser, não, meu Deus, sou um pior ser humano. Existe claramente que você tem que fazer as coisas de forma calma e controlada. Mas assim, o primeiro ponto é você se questionar. Primeiro ponto, se questione, para e pensa antes de consumir qualquer coisa. Lembra que tudo que você faz é consumo. Tudo que você faz, você está comprando alguma coisa, mesmo que inconscientemente. Um aviso aqui pra mim, provavelmente o meu tempo tá acabando. Mas tudo que você faz tem um peso, tem um apoio por trás. Então a gente tem que questionar antes. E depois você começar a mudar essas estratégias suas. Então se você fala assim, pô, legal, não tô afim de apoiar mais a indústria da carne, vai reduzindo. Mas assim, reduzindo não é fazer a segunda-feira sem carne. É fazer a segunda, a terça, a quarta e a quinta sem carne, e você come na quinta, na sexta, no sábado e no domingo. É o contrário, entendeu? Você fala assim, um dia de carne e os outros 100. Porque não dá mais tempo pra gente ficar esperando a próxima pandemia aparecer e matar todo mundo, né? O grande parte da população. Então, o que a gente faz tem um peso enorme, sim. E tem um impacto no mundo inteiro, não é só na sua casa. A Josiane tá falando assim, mas a mídia não fala assim como fala. Como eu falo, no caso? Não entendi. Assim como todas as doenças contemporâneas vêm do uso dos animais. Sim, a mídia não vai falar porque ninguém quer falar isso.
entendeu? Eu não tenho nada pra perder. Então, assim, eu vou falar aqui a real. Mas as pessoas se imaginam o Globo botando na capa do jornal que o coronavírus vem da indústria vem da exploração animal. Não vai fazer isso. Por quê? Porque muitos acionistas e muitas pessoas que apoiam o Globo são também da agropecuária, são também agropecuaristas, são tipo, sei lá, JBS. Então, ele não vai pegar uma posição que é polêmica para dizer isso, mas você encontra isso nos relatórios da OMS, você encontra isso nos relatórios científicos que já estão saindo e já saíram vários anos atrás. A Liana comentou aqui que já desde 2005, eles falam em 2005, tem mais de 15 anos que isso é pesquisado e que isso já está comprovado, isso não é novidade. Então a gente tem 15 anos aí empurrando isso para debaixo do tapete. Então a gente precisa se responsabilizar. Eu não posso só esperar que a mídia me traga a informação e eu aceite isso. Eu tenho que ir atrás daquela informação. Vá atrás, a gente tem que fazer isso como ser humano. Não dá mais pra ficar esperando, porque tem sempre alguém que vai esconder alguma coisa porque pra ele não é tão legal, né? Muito bom. Na Tailândia você pode comer carne de escorpião. Pois é, a gente acha bizarro, mas assim, a gente come coelho, a gente come rã, a gente come um monte de ganso, pato, um monte de coisa no ocidente também. A gente acha bizarro porque você não comeria, mas assim, pra eles é iguaria, né? Pra gente é o quê? Javali, sei lá, os outros animais que a gente acha que são iguarias, sabe? Camarão. A gente acha camarão assim, nossa, camarão. Cara, lagosta. Gente, por que isso é iguaria? E por que o outro animal também não, sabe? Não é porque é o escorpião, porque tá do outro lado. Tudo é muito esquisito. Insetos na Tailândia. A Natália falou assim. E é para o turista mesmo, porque não se come nos restaurantes, só nas barraquinhas de rua. Pois é, exatamente. Deixa eu ver o que mais vocês colocaram. Normalizar a violência. Ah, agora que eu tô vendo que vocês estão lá, tô lá atrás no comentário de vocês, desculpa. A Natália escreveu assim: eu não vejo jornal, consumo minimamente as notícias por conta do trabalho, mas não tenho vontade nenhuma, pois só tem violência. Está completamente no dia a dia dos brasileiros. Pois é, é isso, a gente normaliza as coisas, né? Se não a pandemia, vai ser a mudança climática. Pois é, aí entra essa outra história, né? Que a gente estava falando dos desastres de 2019, das queimadas. Tem gente que ainda nega as crises climáticas que a gente vai encontrar. Mas assim, é o próximo êxodo. Êxodo não, né? Êxodo. O próximo êxodo vem relacionado com mudanças climáticas. Eu não sei se vocês viram, teve algumas imagens do pessoal na Austrália tendo que ser evacuado. E o pessoal correndo para acampar na praia, porque com medo do fogo foram acampar na praia. E aí você pensa, cara, essa galera, se eles saírem de lá, para onde eles iriam? Para qual cidade ia chegar esse monte de gente, sabe? Aonde a gente ia colocar essa galera toda? Então é isso que vai acontecer. E eu fico pensando assim, né? Tipo, meus pensamentos aqui, nada a ver. Isso não é comprovado. Mas assim, por exemplo, no passado a gente teve fogo. Teve a questão do fogo. Esse ano a gente teve a questão do ar, porque o vírus é transmitido pelo ar. Falta água e falta terra. Mas é verdade, falta. Vai dar um trelelê. Vai dar um trelelê em algum momento, sabe? No Rio de Janeiro a gente já teve a contaminação. Mas aí foi também uma questão política, né? Foi erro ali de gerenciamento. Mas assim, será que vai ter dilúvios? Ou vai ter enchentes? Ou vai ter falta de água? Ou vai ter a terra que vai apodrecer e por causa de todos os dejetos que a gente joga e a gente não vai conseguir mais produzir comida? Como é que vai ser os próximos? Pode acontecer um monte de coisa. Um monte de coisa. A gente não tem controle, não temos como controlar o impacto que a gente já gerou no passado, desde mais de 100 anos de consumo desenfreado, que já estão sendo. Nós já estamos sofrendo por conta de uma geração, 2 gerações atrás de consumo. Então, se a gente quer diminuir essa força e não sacanear o mundo para as gerações futuras, a gente precisa parar agora. E não é assim, pô, então você acha que a gente vai fazer o quê? Vai plantar para comer? Gostaria, mas não vai, acho que não é assim que vai acontecer. É simplesmente diminuir a frequência de consumo. Você não precisa plantar a sua própria comida, mas você pode diminuir a sua frequência de consumo. Todas as vezes que você pensar em consumir, abriu a sua carteira, abriu a sua bolsa, pensa assim, vou comprar isso aqui. Pensa, cara, preciso disso mesmo? Será que isso é realmente importante para mim no momento? Será que eu preciso comprar uma coisa colorida de plástico?
Será? Você tem que se questionar. Você tem que questionar. Quando você der curtir no conteúdo de alguém, o que essa pessoa está promovendo? Ela está promovendo um estilo de vida irreal? Ou ela está promovendo uma coisa? É uma coisa? Então, cara, por que você está apoiando isso? Apoie uma pessoa que está te passando uma informação. Apoie uma pessoa que tá na mesma vibe que você de consumo. Não pega e apoie uma pessoa que sabe, que é causa de uma pandemia, entendeu? Não consuma. Gente, por favor, parem de consumir carne hoje, agora, nesse momento. Se vocês precisam de ajuda para isso, eu tenho 2 cursos que eu ensino isso. Por favor, se vocês quiserem, olha, vamos fazer uma super promoção de quarentena, tá? A gente bota uma promoção de quarentena, 20% off. Agora, sério, parem de comer carne. Parem agora, imediatamente. Isso é muito surreal. Não é o cara que come cobra lá do outro lado do mundo que é esquisito. Você também é esquisito. Você come boi, come vaca. Cara, já viu a foto de uma vaca? Já passou a mão numa vaca? Como é que você come esse animal? Como? Aí você fala que do cara lá na China que come cachorro. Fala assim, gente, mas você não tá nada de diferente disso. Nada de diferente. Não tem nenhuma diferença entre o cachorro e a vaca. Nenhuma. Zero. Só porque você cabe na sua casa e dorme com você na cama, a vaca também. Se você tiver uma cama grande o suficiente, ela pode dormir com você na cama. É um animal super pacífico, um animal super inteligente e que, inclusive, tem melhores amigos. Sabia que as vacas têm melhores amigas e que elas meio que fazem gossiping e excluem aquela vaca que elas não gostam? Sabia disso? Seu cachorro não faz isso. Você não sabe. Você não sabe. Você tá comendo a vaca, que é um animal hiper inteligente. Então, assim, a gente precisa questionar. Precisamos questionar as nossas escolhas. E não ficar só, tipo, consumindo, apoiando coisa idiota. Gente que compra hashi de marca. Pelo amor de Deus. A Nath falou: Ah, adoro. Gente, a Nathalie, ela é um amor. Ela mora aqui em Viena e ela é bióloga. E ela foi a pessoa que falou assim: Pum, o mundo vai acabar, acorda pra mim. Que eu falei pra vocês outra vez. Ela falou assim: a água já rolou, mineração em rio e óleo no mar. É verdade, mas no Brasil, né? A gente viu isso no Brasil. Quero não, né? Tô esperando que vai ter um troço assim, global, sabe? Igual foi o fogo, que foi no Brasil, mas também foi na Austrália e não sei o quê. E, tipo, teve fumaça em todos os vários lugares do mundo. Teve impacto em vários lugares do mundo. Eu acho que vai ter um troço assim, nesse. Que é global, que não é só assim, só o índio que se ferrou. E aí o cara que tá lá no Wall Street, ou então, sei lá, num prédio alto de Nova York, não tá sendo impactado. Então, pra ele, dane-se que o indígena tá morrendo porque não tem onde pescar mais o peixinho dele, sabe? É isso, gente. Acho que eu falei muito. Precisava expor, precisava falar. Tipo, lá, 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 lá. Falei muito, mas polêmicas. Se vocês curtiram, compartilhem essa live com as outras pessoas. Se vocês querem ajuda para parar de comer carne e outros alimentos e outros produtos de origem animal, manda uma mensagem para mim, eu te dou 20% de desconto no curso. Pare de comer carne imediatamente e leite também, queijo também, mas eu posso te ajudar, a gente faz isso de gradual, tá? Bem de pouquinho em pouquinho. Mas questionem seus padrões de consumo, gente. É isso. Olha, consegui. Yay! Falta 1 minuto e 48. Obrigada, muito obrigada pelos comentários. Desculpa aqui a, tipo, metralhadora de argumentos. Misturei um monte de assunto. Mas é porque é esse tipo de conversa que eu tenho com o Gil normalmente, né? A gente fala assim e fala esse tanto de volume de coisa juntos. E eu senti que eu precisava falar assim com vocês também e contar a real de como eu vejo as coisas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e tenham tirado algum tipo de informação valiosa aí pra vocês. Não comprem na Primark, não comprem na Zara e para de comer carne. Esse é o recado de hoje. Somos responsáveis pelo coronavírus, total, nós todos, tá bom? É isso, gente. Compartilhem essa live cataclísmica com outras pessoas. Um beijo, gente, ó. Uma ótima quarentena pra vocês.